tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te sentes salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem poder, Rende a presença do Senhor, e o Espírito te encherá de amor. luz e presença, santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu vou me dirigir a você que está me vendo pelo vídeo. Tudo bem com você? Sim? Não? Às vezes a gente começa um culto e a gente está com a cabeça em outro lugar. O nosso coração às vezes passou uma semana aflito, o nosso coração está machucado, às vezes nós nos sentimos, como cantamos nesta música, debilitados na fé, estamos nos sentindo fracos e a gente precisa da ajuda de Deus. E eu quero te convidar a abaixar a sua cabeça onde você está, para que a gente possa orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe, cuide do nosso coração, já que Ele conhece a nossa vida. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santo e bendito Deus, o Senhor de fato é aquele que sabe o que se passou ao longo da semana, ao longo dos últimos dias. O Senhor conhece as dificuldades, as lutas da nossa família. O Senhor conhece, Deus, aqueles que estão aflitos por causa do sustento, quem sabe do desemprego. O Senhor conhece aqueles que estão emocionalmente feridos nesse tempo tão esquisito que a gente tem vivido aí nos últimos meses. Por isso, Senhor Deus, suplicamos-te que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, como cantamos agora, e que a Tua presença em nossos corações faça diferença. Tira, Senhor Deus, as dúvidas que existem no nosso coração e firma, Senhor Deus, os nossos pés sobre a rocha que é Cristo Jesus. Fala conosco, Senhor, através de cada canção. Fala conosco, Senhor Deus, através da Tua palavra, e nos abençoe, para que nesse tempo que nós separamos, breve tempo na Tua presença, seja tempo do Senhor transformar o nosso ser. Pedimos assim as Tuas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, tudo bem? Como vocês estão?
Vamos juntos cantar que romperam-se as cadeias, quebraram-se os grilhões e nós somos libertos do pecado. Vamos ficar de pé? Deixa eu ver aqui. Romperam-se as cadeias, quebraram-se os grilhões, libertos do pecado e da condenação. Morremos com Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. O nosso homem velho já ficou para trás, foi crucificado o corpo do pecado. Morremos com Jesus e com Ele ressurgimos. Aleluia, nova vida. Cheios de gratidão, rendemos adoração. Rei dos reis, Senhor dos senhores, em Ti nos alegramos. Aleluia, estamos livres, livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, o seu amor proclamaremos. Aleluia, livres da condenação. Cristo deu-nos nova vida e um novo coração. Aleluia, Cristo vive, nele nos alegraremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. Sua graça é infinita, seu amor proclamaremos. E a partir do momento que nós temos essa nova vida, nós passamos a entender que sem Jesus não dá e que nós temos que confiar nele apesar das circunstâncias. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio
pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Vamos entrar já em momento de preparação para a palavra. E vamos juntos dizer que Ele é a cura. Independente da situação, que a gente possa saber todos os dias que nós temos uma cura que é maior que todo remédio, que é maior que todo médico. Isso tudo sim é importante, mas o nosso Deus está no controle de tudo. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu
preciso de ti. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nós temos uma cura. Muito obrigado porque nós temos um Deus que cuida da gente, Pai. Deus, nos ensine todos os dias que nada é impossível para o Senhor, Deus. Nós pedimos agora que o Senhor esteja nos transformando com a Tua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor esteja usando a vida do Teu servo para falar aos nossos corações, Deus. E que as palavras não entrem por um ouvido e saiam pelo outro, mas que elas vão direto para o nosso coração e que a gente possa ser moldado pela Tua palavra, Paizinho. Deus, que nada tire nosso foco, nada tire nossa atenção e que a gente possa entender, ó Pai, o que o Senhor tem para dizer para nós, Deus. Paizinho, nós queremos ser diferentes, nós queremos ser moldados, nós queremos ser parecidos contigo. Então pedimos a Tua ajuda, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja nos comovendo, nos consolando, Paizinho. Deus, abençoe esse momento e muito obrigado, porque o Senhor é a nossa cura e o Senhor está entre a gente. Em nome de Jesus, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Podemos sentar? Muito bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz em nome de Jesus, amém? Aos irmãos que estão presentes aqui no templo e aos irmãos também, amigos que estão em suas casas e em seus lares. Nos últimos domingos temos falado sobre a crise, e a crise ela tem assolado a terra, todos nós temos sabido disso, mas a grande diferença é como o homem, o ser humano, a família, a sociedade, a igreja, as pessoas assimilam a crise para si, reprocessa isso e também sabe como administrar a crise na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, né? E onde quer que você esteja inserido. Nos últimos domingos falamos sobre a crise, né? À luz do personagem Daniel. No outro domingo passado falamos sobre a crise baseada em Jó. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a crise, né, baseada na vida de José. Mas em poucas palavras, meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, vocês que estão em suas casas e seus lares, é possível sim passar pelo crivo da crise, andando com Jesus, falando com Jesus, vivendo a vida aos pés do Senhor Jesus. Tudo é possível para aqueles que andam e têm uma vida e caminham aos pés do Senhor Jesus. Mas não é tão fácil falar sobre tempos de crise sem ao menos ter passado pelo crivo dela. É muito fácil estar aqui teoricamente falando sobre a crise, mas sem antes não ter passado pelo crivo da crise na vida, a crise na família, da crise de perdas, de doenças, enfermidades. Aí sim, meu amado irmão, o apóstolo Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece. E quando Paulo fala isso, ele fala como um homem que passou pelo crivo da crise em várias esferas da sua vida, inclusive no seu próprio ministério, na vida que caminhava aos pés do Senhor e Salvador Jesus. E nessa noite, a crise, quando não é bem administrada, ela pode se tornar uma arma letal e destrutiva a qualquer pessoa, grupo, instituições, né? Bem como até a própria igreja sobre a terra. Mas amados, saibam que Deus tem um plano para cada um de nós. Saibam que Deus também tem um propósito bem definido para cada um de nós. Saibam também que Deus tem um propósito definido para o tempo de crise também. Deus quer nos ensinar ou a repensar uma vida com Ele. Sem Deus nada podemos fazer. Sem Jesus não podemos caminhar sobre a terra. No atual contexto de pandemia, de certa forma, a pandemia atingiu os vários campos e estruturas da sociedade. Isso é fato. Todos nós sabemos disso, meu amado irmão e irmã. Deixando sequelas de instabilidade na economia, sequelas de instabilidade no poder aquisitivo das pessoas, sequelas também no comprometimento da saúde das pessoas, a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional e no aspecto espiritual das famílias também, em outras situações mais. Todos nós sabemos disso, meu amado irmão
e minha amada irmã. Por isso, falar sobre a crise é um tema relevante para nós, à luz da palavra, também nos dias atuais. Convido você a refletir comigo, nesta manhã, ou nessa noite, se você estiver assistindo na sua casa, refletir comigo sobre um breve histórico sobre a vida de José. Quem foi José? Como viveu José? Quem era José? Como é que José então chegou ao Egito como um amigo, o grande aliado de Faraó? Será que foi tão simples assim? Não foi tão simples assim, meu amado irmão. Todavia, na busca por seus ideais, não abriu mão da sua integridade, José. José não abriu mão de seus valores. José não abriu mão de princípios e posturas fundadas à luz da palavra, mesmo passando pelo crivo da crise sobre a sua vida. José também, em tempo de crise, não foi fácil para José. Às vezes as pessoas acham que foi muito fácil e cômodo para José sair da sua casa, do seu lar, e de repente, 17 anos depois, está já ao lado de Faraó, como um do rei de Faraó. Mas não foi bem assim, meu amado. Nada foi fácil para José, como também nada tem sido fácil para cada um de nós nos dias atuais. José, desde a sua infância, mesmo guardando princípios, ele passou pelo crivo também da crise. E numa vida alinhada com Deus, você pode contemplar um futuro melhor também e abençoar vidas, a exemplo de José. José esteve no Egito, se tornou um grande personagem lá no Egito, e entre os hebreus também, toda a história dos hebreus. Mas, meu amado, embora o futuro pertença a Deus, isso é verdade, precisamos continuar sonhando, como José era um sonhador. Precisamos também continuar buscando os ideais, como também José buscava os seus ideais, e viver a vida intensamente, mesmo em tempos de crise. Então, o tema que eu quero deixar no teu coração é viver e servir a Deus em tempo de crise. Mas é uma tarefa difícil para nós, claro que é. Pode não ser uma tarefa tão fácil viver em tempo de crise, mas é possível quando alinhamos a nossa vida no tempo presente, buscando um futuro melhor aos pés do Senhor e Salvador Jesus. Na narrativa e na trajetória de José, você pode observar lá no capítulo 37 de Gênesis, que ali então começa o histórico, a narrativa, a trajetória de José entre os hebreus, com a sua família, com seus pais, com seus irmãos. Mas é a partir dali também que Deus está alinhando, costurando a vida de José, para que ele se tornasse um grande homem ao lado de Faraó. E ali, a partir dali também, Deus estava costurando a história dos hebreus, a história de Israel, para que pudesse se tornar uma grande nação entre todas as demais nações. Meu amado, eu quero ler um trecho agora da palavra do Senhor, lá em Gênesis 45, 7 e 8, apenas 2 versículos que diz assim: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o povo do Egito. Palavra de José. A gente percebe então que anos depois, 17 anos depois da traição de José, ele entendeu e compreendeu essa leitura teológica que ele fez no seu coração, na sua intimidade com Deus, que todo o processo que José havia passado, ele compreendeu soberanamente a mão do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os hebreus e sobre a nação de Israel. Meu amado, qual foi então a trajetória de José? Como foi aquele garoto José? Eu quero deixar essa trajetória de José sobre a sua vida agora, para que você entenda e compreenda que não foi fácil para José. Por exemplo, da casa do pai, ele é lançado na cisterna. Como assim, pastor? José num dia estava ao seio da sua família, e de repente então Jacó, cercado de todos os cuidados na família, o pai o envia: vá visitar os seus irmãos, para que veja se eles estão bem, lá cuidando do rebanho
de Jacó. E naquele momento, quando José está se aproximando do rebanho junto com seus irmãos, José naquele momento então é tirado sua capa ou sua túnica, e ali naquele momento ele é lançado sobre uma cisterna seca. Cisterna seca porque Jacó abria muitos poços na região, e aqueles poços que davam água, José reaproveitava, os que não davam água ficavam abertos. É num poço aberto então, seco, em que José é lançado e traído pelos irmãos. Aqui podemos dizer também, observar que da casa do conforto, onde José estava com seu pai, ele é chamado, traído pelos irmãos e é lançado no poço, numa cisterna. Traição pelos irmãos. Com 17 anos então, percebe-se que aquele jovem já é invejado pelos seus demais amados irmãos. Mas da cisterna também José é vendido aos mercadores. Como assim? Naquele momento onde os irmãos estavam, passando os mercadores ali, naquela região, naquele local, alguns ismaelitas, né? Ou podemos dizer alguns árabes, passando que iam para o Egito, fazer algumas negociações, pensaram: poxa, esse é o momento então, da gente vender o nosso irmão, não o matemos, disse Rúben, não toque sobre ele, não tire-lhe a vida, para que não caia sobre nós sangue inocente. Pouparam a vida de José, mas o venderam por 20 moedas aos mercadores, aos árabes. E naquele momento então, da cisterna, daquele momento agonizante na cisterna, ele é vendido aos mercadores ismaelitas. Da cisterna então ele foi vendido por 20 moedas de prata e levado a ser vendido no leilão de escravos lá no Egito. Antes ele era livre, agora na condição de escravo. Se nós fizermos aqui um paralelo, né, na vida com Jesus, o Senhor Jesus também foi traído. E nós percebemos também que o momento de crise em que José passa, o Senhor também passou sobre a terra. Perceba-se aqui que José também, né, é o estereótipo da vinda futura de Jesus que se manifestaria sobre a terra. Tempos de crise, meu amado irmão. Às vezes achamos ou pensamos que o mundo está caindo sobre nós, ou achamos e pensamos que não podemos jamais passar por crise em várias esferas da vida, mas todos nós estamos sujeitos a passar por crises nessa vida onde estamos inseridos. José então é vendido, é levado para o Egito. Olha só, na família, no conforto, na cisterna, traído, vendido por 20 moedas, agora está sobre as mãos de grandes homens negociadores árabes. E ali então, do leilão de escravos ao serviço da casa de Potifar, ele é então vendido para esse oficial do rei Faraó, Potifar. Vejam bem, a gente percebe então aqui que Deus vai costurando a história, a vida e a caminhada de José, meu amado irmão. Do escravo do leilão de escravos ao serviço da casa de Potifar, percebe-se aqui que então que Potifar tenha alguns cuidados, apreciava, né, de certa forma, sabe, os talentos que José tinha, o admirava também, mas ali ele ficou um bom tempo como escravo de Potifar, e de escravo com liberdade, agora prisioneiro de Potifar. Puxa vida, mas o que será que estava acontecendo então na história, né, de José? A gente percebe então que Deus vai costurando em cada momento, em cada evento, a vida, a caminhada de José. Talvez ele pensou como assim: como é que pode? Tenho sido tão fiel a Deus, tenho vivido uma vida tão íntegra com Deus, com tanta integridade, mas por que as coisas têm acontecido sobre a minha vida? Em outras palavras, e de repente, no momento, a esposa de Potifar tenta o assediar, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas no momento aqui ela tentou assediar, chegou, né, aproximou-se dele, segurou e tentou segurar suas vestes, mas naquele momento também José acabou fugindo e deixou sua túnica, as suas vestes sobre a esposa de Potifar. Mas naquele momento também, de forma tão diabólica e satânica, ela o acusa como aquele que realmente tentou assediá-la sexualmente. Outro momento de crise na vida de José. E a gente percebe também, meu amado irmão e minha amada irmã, que naquele momento podemos fazer também aqui um paralelo com a vida de Jesus. Quando o próprio Senhor Jesus foi para o deserto,
ele também foi tentado pelo mal. Momento de crise também na vida do Senhor Jesus, 100% homem, mas claro que podemos observar também a divindade de Jesus no deserto. Mas foi lá também no deserto que o Senhor pisou na cabeça da serpente e do mal, triunfando no deserto. Naquele momento também na vida de José, nós percebemos também que o José deixou a mulher, não abriu mão da sua integridade, da sua fidelidade, da sua postura como um homem de Deus naquele contexto e realidade. Então, por quase 2 a 3 anos, sendo acusado injustamente, foi lançado no cárcere, injustamente. E lá também no cárcere, ele teve boas amizades com as pessoas, inclusive com o copeiro. E ali, José ainda enxergava e sonhava a esperança na sua vida, no seu coração. Por isso, quando os irmãos de José o avistavam, falavam: lá vem um sonhador, lá vem um sonhador. Mas José era um homem sonhador, era um homem que sonhava sim, mas sonhava com um futuro melhor para a família, para os hebreus e para a nação de Israel. Será, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que você em tempo de crise tem sido uma pessoa sonhadora, uma pessoa visionária, de ver, enxergar a sua família melhor, de enxergar uma sociedade melhor, de enxergar uma sociedade mais justa e igualitária, de ver o povo de Deus proclamando, anunciando a palavra, como acabamos de cantar agora, meu amado irmão e minha amada irmã. Talvez em sua casa você esteja enclausurado, inquieto, perturbado, angustiado, diante da situação tão inquietante que inquieta de fato os nossos corações. Mas é possível caminhar em tempos de crise quando alinhamos também a nossa vida com Deus, assim como José. Ali José ficou durante 2 a 3 anos na cadeia, encarcerado. Mas ali também de prisioneiro, agora ele torna-se o governador de Faraó. Foi ali na cadeia que ele interpretou 2 sonhos, né? Um do copeiro e um daquele que era o padeiro. E esse que era o copeiro não realmente cumpriu a sua promessa de realmente falar bem de José quando estava com ele lá na cadeia. Mas chegou o tempo, chegou o momento em que Faraó lembrou-se de José. De prisioneiro agora torna-se governador governador do Egito, e na expectativa da condenação, José teve sua vida completamente mudada, assumindo o cargo de governador, assim como interpretou com sabedoria de Deus os sonhos de Faraó. Percebe-se aqui que José agora tem 30 anos, está na condição de governador e administrador do Egito. Percebam, meus amados irmãos, que Deus deu sonhos para Faraó. Mas Deus também deu sonhos para Faraó, para que nele se cumprisse o quê? Os sonhos que Deus tinha para José, para a família de José, para os hebreus e para toda a nação de Israel que sairia numerosamente da nação do Egito. Vejam bem, meu amado irmão, ele se lembrou e recebeu a túnica real de honra. Percebam que José recebeu 3 túnicas aqui. A primeira foi do pai Jacó. Aquela túnica foi roubada e tirada pelos irmãos e manchada com sangue inocente lá antes dele ser lançado na cisterna. A segunda túnica que nós podemos observar foi a túnica que ele ganhou de Potifar, como um dos administradores ali da casa de Potifar. Mas a terceira túnica foi aquela que se cumpriu o projeto de Deus na vida de José. Deus cumpre a promessa dele, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus cumpre a sua promessa. Mas é possível alinhar a nossa vida com Deus. No tempo de Deus, Faraó sonhou. E quem foi aquele que interpretou os sonhos de Faraó? José, que durante 2 anos ou mais não foi lembrado pelo copeiro, mas o Senhor o lembrou naquele momento certo, no tempo certo, e honrou a vida de José naquele momento. Meu amado irmão, essa foi a breve trajetória de José. Mas pastor, e aí? O que mais tem para a nossa vida? A partir de toda a trajetória de José, eu quero deixar assim algumas marcas inspiradoras para a minha vida. Eu quero deixar algumas marcas inspiradoras para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui no templo também.
Talvez você tenha pensado, repensado, buscado outros alívios, confortos na vida, né? Outras portas, talvez você tenha pensado, outros livros também que possa trazer motivação sobre o seu coração. Mas quem nos motiva é o Senhor. Quem dá motivação à nossa alma, ao nosso coração, à nossa vida diária é o Senhor. Quem supre todas as nossas necessidades é o Senhor. E quem cumpriu o projeto dele na vida de José também foi o Senhor. Mas no tempo do Senhor também. Quais são as marcas que ficam inspiradoras para a minha vida, para a tua vida? Você que está em casa, você que é um homem, uma mulher visionária, você que é uma mulher de Deus, você que é uma pessoa visionária também, que você não perca a tua visão, os teus sonhos, mas não deixe de sonhar os teus sonhos com Deus. E aqui, primeira marca inspiradora para a nossa vida é a visão. José teve a visão no Senhor, mas uma visão ampla de enxergar Deus no presente, mas olhando para o futuro também, da percepção da ação soberana de Deus na história, das circunstâncias da vida. Isso que é a visão que José teve, essa percepção, essa sensibilidade de perceber que Deus não está agindo agora, mas Ele está agindo na história, e Ele está agindo no curso da nossa vida também sobre a terra. É essa percepção que José teve, que eu quero deixar o teu coração, meu irmão e minha irmã, um homem de visão, um homem visionário, que enxergou o futuro, os seus sonhos, antes mesmo dele concretizar aqui no presente. Quero deixar o teu coração, a visão, é uma marca inspiradora para aquele ou aquela que anda em tempos de crise. Há uma frase célebre de Charles Chaplin, embora um homem comediante, mas um homem que levava muito sério sua vida, a família e aquilo que ele fazia. Charles Chaplin já dizia assim, enquanto você sonha, você está esboçando um rascunho do seu futuro. Interessante, né? Enquanto você está sonhando no presente, você está rabiscando o rascunho lá do seu futuro. José teve 2 sonhos. Os irmãos subestimaram o seu sonho. Até o próprio pai e a mãe subestimou os seus sonhos. Mas Jacó se aquietou diante do Senhor. E eu quero deixar o teu coração também essa frase, para que ela possa causar um efeito no teu coração, mas sobretudo a palavra do Senhor. José era um homem de convicção, na família, né? Aonde ele estava, no Egito, o povo escolhido por Deus multiplicar-se-ia e se tornaria uma grande nação, e de lá retornaria a Canaã. Ele entendeu e compreendeu que todo o crivo que ele passou de crise, Deus estava costurando a sua vida e a sua caminhada. Ele entendeu futuramente, e ele diz assim, o próprio José, lá na frente, e José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando o Senhor Deus intervir em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Gênesis 50, 25. José era um homem de visão. Quero deixar o teu coração, meu irmão, caminhe com a visão no Senhor, caminhe aos pés do Senhor. O homem visionário, ele enxerga o futuro, rabiscando, contemplando o presente, mas acreditando que Deus pode agir poderosamente e reverter a situação na sua vida, na família, no lar, na vida profissional, na sua enfermidade, na sua doença, nos seus lutos, nas perdas da vida, em tempo de crise que Deus age poderosamente. O apóstolo Paulo já dizia: é na fraqueza que eu vejo e contemplo o poder de Deus sobre a minha vida. Amado, mas uma outra marca inspiradora que eu quero deixar ao teu coração: a sabedoria. A sabedoria, quando um homem ou uma mulher, ela age com sabedoria, é diferente. Ela reprocessa a crise de forma diferente. Você reprocessa a crise de forma diferente. Você sabe como filtrar as coisas e agir diferentemente também. O carcereiro admirava José pelo seu carisma, pelo seu jeito de ser, pela sua sabedoria também. José irradiava empatia entre as pessoas no cárcere e no palácio também. Foi em tempos de crise que é preciso ter calma, é preciso serenidade, reflexão e sabedoria de Deus também. Não podemos jamais jorrar
lançar sobre as pessoas, os nossos filhos, as nossas esposas, a nossa família, ao governo, ao Estado, todo o tempo que estamos passando de crise, de maneira nenhuma. É preciso saber reprocessar, aliviar, com seriedade, com serenidade e paz, e com sabedoria, a postura que devemos ter em tempo de crise a qual passamos. Amados irmãos, qual é a reflexão que fica para nós? Não podemos jorrar sobre as pessoas crises e conflitos, de maneira nenhuma, né? É a sabedoria de Deus que é a luz que nos faz enxergar a vida, né? E administrar o tempo de crise com olhar e com sentimento também de limitação e dependência de Deus. Aí é o tempo de você olhar e falar: puxa vida, daqui eu não posso passar mais, agora eu dependo de Deus. Então, meu amado irmão, é preciso ter iniciativa, é verdade. É preciso ter coragem, também é verdade. É preciso ser ousado, é verdade. Mas há um momento na vida que nos tornamos tão limitados, que precisamos orar e pedir a sabedoria de Deus em como proceder diante do tempo em que estamos passando e vivenciando. Sabedoria de Deus, guarde no teu coração. Diz o salmista Davi, Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, eu sou exaltado sobre a terra, eu sou exaltado entre as nações, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Salmo 46, versículo 10. Aquieta o teu coração, fale com Deus, busque a tua vida aos pés do Senhor, viva uma vida de integridade como José. Aquieta o teu coração, Deus há de cumprir os seus sonhos. Se for os sonhos de Deus, Deus vai cumprir, para a honra e glória do teu santo nome. Mas eu quero deixar uma outra marca inspiradora para você: é o otimismo e o entusiasmo. Puxa vida, primeira coisa que bate na mente de um homem, ou de uma mulher, ou de um chefe da família, ou daquele que é realmente o progenitor da família, é o desânimo. Ele perde o otimismo, ele perde o norte. Mas José, em momento nenhum, ele perdeu o otimismo, o entusiasmo na alma, no coração. Em todos os momentos que José passou, ele entendeu e compreendeu que Deus estava costurando sua vida, a sua história, na vida dele, na família dele e no povo também dos hebreus. O otimismo, irmão, os dias eram difíceis para José, como já falei. Sendo instrumento da sabedoria de Deus, Deus propôs soluções para José. José nos deixa essa marca inspiradora e entusiasta para nós também. Quando perdemos o otimismo e o poder do entusiasmo na vida, é o mesmo que perder o brilho nos olhos. As pessoas percebem isso, os seus filhos percebem isso, os pais percebem isso, aqueles que são liderados por você percebem isso também. As pessoas perdem o brilho nos olhos, na face e no coração também. E perdemos o brilho não somente nos olhos, mas na força propulsora da alma e do coração também. O desejo, a vontade de querer mudar e querer ver o melhor na família, no lar, nas situações em que estamos vivenciando aqui sobre a terra. Então, meu amado, o otimismo, o entusiasmo é uma marca propulsora que estava no coração, inspiradora no coração de José. Já existe também uma frase de um grande homem que marcou a história da humanidade, Albert Einstein. Ele também falou muito bem acerca da crise. Ele já dizia o seguinte, é na crise que nascem as invenções, é na crise que nascem os descobrimentos, é na crise que nascem as estratégias. E é verdade. É na crise também que o homem supera a própria crise. Por quê? Ele supera a si mesmo. Como o homem se supera a si mesmo, superando sua crise com Deus, ele consegue então pensar, ele consegue repensar, ele consegue criar. E com a sabedoria de Deus ele torna-se um homem criativo, né? Descobre novas estratégias, novas reinvenções. Mas ele não pode ficar parado, estagnado, achando que a crise o abateu de tal forma e não há mais soluções, de maneira nenhuma. José nos deixa essa palavra inspiradora, otimista, entusiasta ao teu coração. E a última marca que eu quero deixar inspiradora para nós é
a disposição e a coragem. Disposição, coragem era algo que havia no coração de José. Quero deixar também um coração. José aceitou o maior desafio das suas vidas, né? Aos 30 anos, ele tomou as suas vestes, agora como um daqueles que estava ao lado de Faraó, e agora ele vai governar todo o Egito. Um grande desafio. Fazendo um paralelo para a nossa vida, foi aos 30 anos que Jesus também iniciou o seu ministério. Olha só, Jesus não renunciou à dor. O Senhor Jesus não renunciou ao sofrimento. O Senhor Jesus não renunciou ao grande desafio que ele tinha pela frente. O Senhor Jesus não teve medo de encarar nem a morte e nem a cruz. Ali José também aos 30 anos, ele estava dando um novo recomeço na sua vida, na história da família, dos 12 que entrariam na terra do Egito, e ali se tornaria uma grande família dos hebreus, se tornaria também uma grande nação. José não teve medo, foi um homem de coragem e ousadia. Em tempos de crise, meu irmão e minha irmã, José administrou durante 7 anos tempo de vacas magras, tempos de escassez, mas foi com coragem, com ousadia, intrepidez e com a sabedoria de Deus. Ele soube como liderar o povo, ele soube como ter a estratégia, a logística de como faria tudo aquilo em cada passo. E ele conseguiu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, porque ele caminhou aos pés do Senhor. Lá vem o sonhador, mas o homem que sonhou os sonhos de Deus. Nesta manhã, ou neste dia, ou nesta noite, eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Viver em tempos de crise. Viver e servir a Deus em tempos de crise. Não somente viver em tempos de crise, mas viver e servir a Deus, ao Todo-Poderoso do Universo, também em tempos de crise. E eu quero concluir aqui agora, poucas palavras, dizendo o seguinte: não é fácil aceitar e entender os desígnios de Deus. Claro que não é fácil. Ainda que você não compreenda, não entenda, é verdade. E o passar por crise nessa vida também não é fácil. Pensas que foi fácil para mim? Pensas que tem sido fácil para nós? Não tem sido fácil para nós. Mas no entanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o desfecho de Deus na trajetória, na vida de José mesmo declarou: Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. José entendeu e compreendeu que o tempo de crise que ele passou, Deus estava conduzindo a sua história e a sua caminhada. Deus está no domínio, meu irmão. Deus está no controle, meu amado irmão, minha amada irmã. Todos nós estamos sujeitos a passar por tempos de crise, sofrendo um mundo mau e cruel, mas ao final triunfará o propósito de Deus eterno, reservado para aqueles e aquelas que nele confiam. Em José, Deus estava cumprindo a sua promessa, preservando sua família e a promoção do seu povo para a terra de Canaã. Lá em Gênesis 50, 24, Deus cumpriu a sua promessa. E agora eu quero orar por você que está aqui no templo, que você possa fechar os seus olhos, o seu coração, abrir o seu coração, e você também que está no seu lar, amém? Senhor Deus, eu quero neste momento, Pai, colocar diante do teu altar cada um dos meus amados irmãos, Pai, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão em seus lares, em suas casas, que cada um deles sejam tocados pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Sabemos que não tem sido fácil a crise a qual temos passado sobre a terra, mas o Senhor, Pai, assim como diz o salmista, que o Senhor é que assola a terra, mas o Senhor também nos fala, nos declara lá no Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou o Senhor, eu sou o Senhor entre as nações, eu sou o Senhor dos exércitos. Aquietai-vos. Que nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite,
o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus Cristo, aquietando o coração dos meus amados irmãos, fortalecendo a fé e a caminhada de cada um, e os abençoando também, Pai, com todas as sortes de bênçãos celestiais, em nome daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador eterno. Amém, Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, e Deus te abençoe, minha irmã. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais que seja a situação, no controle ainda está na palma das suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais que seja a situação, no controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto
a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Meu irmão, minha irmã, recebam a bênção daquele que é o Senhor da história, aquele que é o Senhor da vida e aquele que é o soberano. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, seus filhos, seus netos, a sua linhagem, e também sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e não somente agora, mas até a volta gloriosa do Senhor e Salvador Jesus. Deus te deu uma semana abençoada, em tempos de crise, que Deus continue te abençoando e se agraciando com você. Deus te abençoe, meu irmão, uma ótima semana aos pés do Salvador. Amém. Pelo seu poder, seja sempre ao vosso lado e vos tenha ao seu cuidado. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, dos motins de todo lado. Deus nos guarde do poder do mal. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde no seu grande amor, consolados e contentes, achegados para os crentes. Deus nos guarde no seu grande amor. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua